Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer alguns ensinamentos do livro Missionários da Luz sobre o poder da oração. Nós vamos ver alguns trechos do livro que mostram o papel importante da oração na nossa proteção espiritual, para a nossa harmonia e para a harmonia do ambiente onde vivemos e também para a manutenção da nossa saúde. André Luiz, junto com outro mentor espiritual, estavam em um centro espírita, em uma sessão mediúnica de desenvolvimento, e alguns médiuns estavam tendo dificuldade para desempenhar a sua tarefa mediúnica na psicografia. André Luiz e Alexandre, o mentor espiritual que o acompanhava, eles foram buscar identificar qual era a causa da dificuldade desses médiuns. Para o nosso estudo hoje, eu irei comentar apenas um dos casos que está relacionado com o tema de hoje, que é oração. Os benfeitores espirituais se aproximaram de um médium que era um rapaz jovem que ele estava tentando se conectar, manter a sintonia com seus mentores espirituais para realizar a sua tarefa de psicografia. Alexandre identificou, através da sua visão espiritual, que esse rapaz estava com muitas larvas astrais em seu órgão sexual, também na região da bexiga, em sua próstata e nas partes do seu órgão sexual relacionadas com a produção de espermatozoides. Essas larvas astrais, eles se apresentavam como pequenos seres escuros que se movimentavam em toda a sua região íntima, e eles lutavam e aniquilavam os seus espermatozoides. Esses pequenos seres escuros são criações mentais inferiores, produzidos pela mente deste rapaz, que mantinha uma sede febril por prazeres inferiores. Este médium, ele era casado, mas ele buscava aventuras sexuais fora do seu casamento, com prostitutas, e esse condicionamento mental dele de buscar pelo sexo de uma forma assim tão intensiva fez com que ele criasse essas larvas astrais, esses bacilos psíquicos que vampirizavam, que prejudicavam a saúde dele. Além disso, ele atraiu para a vida dele espíritos inferiores que tinham mesmos desejos e afinidades que ele em relação ao sexo. Esses espíritos, eles se acoplavam nesse rapaz e transmitiam uma parte das suas larvas astrais, dos seus bacilos psíquicos, para o corpo físico deste rapaz. No fim da sessão mediúnica, esse rapaz se encontrou com a sua mãe e com a sua irmã para voltarem para casa, e os benfeitores espirituais resolveram acompanhá-los. Quando eles deixaram o centro espírita, André Luiz notou que a atmosfera da rua era muito diferente do centro espírita. Enquanto no centro espírita a atmosfera era de harmonia, na rua ele visualizou sombras espessas e emanações grosseiras. Alexandre, o mentor espiritual, explicou para André Luiz que no centro espírita o pensamento elevado das pessoas e a prática da oração, ela possui propriedades elétricas que purificam a atmosfera, que santificam a atmosfera em redor. Já na via pública, as pessoas com seus pensamentos e emoções desequilibrados criam uma matéria mental tóxica dentro de si e também emanam para a atmosfera. E essa matéria mental tóxica assume a forma de micróbios, de parasitas energéticos, larvas astrais, e isso faz com que se forme nuvens dessa matéria mental tóxica que fica flutuando pela cidade, pelos ambientes. Na sequência, o rapaz, junto com a sua mãe e com a sua irmã, tomaram o caminho de casa e os benfeitores começaram a acompanhá-los. O grupo de encarnados começou a conversar em tom otimista sobre as experiências da noite, e logo depois, alguns espíritos negativos se aproximaram deles. 2 encostaram-se no rapaz e 1 na senhora. Já a irmã do rapaz não sofreu nenhum tipo de influência de espíritos negativos. Os espíritos que estavam com o rapaz são os que ele havia atraído devido aos seus desvios na área sexual. Já a senhora havia
atraído o espírito negativo para a vida dela devido à sintonia. E tanto o rapaz quanto a senhora, devido à influência dos espíritos negativos, mudaram o tom da conversa para um clima mais pessimista, falando sobre espiritualidade e sobre as suas vidas. Já a irmã do rapaz era uma moça jovem de 16 anos que tinha tido poucas experiências de vida, e ela mantinha um padrão de pensamento e emoção mais elevado. E isso fazia com que essa jovem tivesse sintonia com os benfeitores espirituais. Alexandre resolveu se aproveitar disso e transmitir alguns ensinamentos morais através dessa moça. Ele se aproximou dela, colocou sua mão direita sobre a testa dela e transmitiu alguns ensinamentos morais. E com a inspiração do mentor Alexandre, a jovem transmitiu os ensinamentos morais para o seu irmão e para sua mãe. Eles continuaram conversando amigavelmente e logo depois eles se separaram e cada um foi para sua residência. O rapaz chegou à sua residência e entrou. Já os espíritos negativos que o acompanhavam não conseguiram entrar em sua residência. Alexandre explicou para André Luiz que a esposa do rapaz tinha o hábito de praticar a oração e que a prece traça fronteiras vibratórias e que através da oração a esposa do rapaz gerava forças luminosas e purificadoras que traziam harmonia para o ambiente em todos os objetos, nas paredes, e isso garantia a harmonia do lar. Quando o rapaz entrou no quarto, a sua esposa estava dormindo e ela estava em desdobramento espiritual dentro da casa. Os benfeitores espirituais já a conheciam e ela estava em desdobramento espiritual, avistou os benfeitores espirituais e foi recebê-los. E começaram a conversar amigavelmente e, na sequência, o marido dela resolveu ir se deitar. Foi então que ela pediu licença para os benfeitores espirituais e se postou ao lado da cama para rezar pelo seu companheiro, ao qual ela amava muito. Então ela pedia na sua oração pela iluminação dele. Os benfeitores espirituais ficaram acompanhando a cena da esposa dele rezando, e André Luiz percebeu que à medida que ela rezava, ela começou a se encher de luz, o seu corpo perispiritual começou a se banhar de luzes sublimes, e o seu coração ele começou a se transformar em um foco de luz. E do seu coração saíam pequenas fagulhas de luzes que iam em direção ao seu companheiro, em todas as direções. Eles penetravam no corpo do seu companheiro e mais especificamente na região do sexo, justamente na região onde ele apresentava muitas larvas astrais. E então essas fagulhas de energia luminosa, que também eram chamados de agentes da luz, eles aniquilavam, eles destruíam as larvas astrais, também chamados de bacilos psíquicos. Essas larvas astrais, eles não se mantinham de forma passiva, eles lutavam com os agentes da luz. Mesmo sendo criações mentais inferiores, eles têm um certo tipo de inteligência que eles tentam perpetuar a sua existência. O rapaz, após receber essa irradiação benéfica da prece, até mesmo de forma inconsciente, mudou seu semblante para algo mais positivo. Depois ele abraçou a sua esposa e foi dormir. Esse rapaz, apesar de ter recebido um benefício da sua esposa através da oração, eliminando as suas larvas astrais, isso é uma solução temporária para o seu problema. Se ele continuar tendo os mesmos pensamentos e atitudes em relação ao sexo, ele vai criar novamente as larvas astrais na sua região genital, e também os próprios espíritos negativos que o acompanham, eles transmitem essas larvas astrais para a região sexual dele. Então, para ele resolver esse problema, ele vai precisar mudar a sua conduta mental e emocional. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Um abraço e até a próxima.